Esse aqui é um vídeo pra ti, cara, que se sente deslocado na vida, que se sente uma ovelha negra. É um sentimento que tu tem, embora tu não consiga ainda decifrar o que esse sentimento ele quer te dizer, né? Eu vou trocar uma ideia contigo agora sobre esse assunto especificamente. E eu vou te dar algumas orientações, mas que não são verdades absolutas. São coisas que provavelmente tu nunca parou para pensar, mas deveria, tá? Principalmente se tu se sente deslocado e principalmente se esse deslocamento ele tem a ver com a área financeira, ele tem a ver com a área da carreira, do trabalho, né? Se tu se sente deslocado naquele ponto específico do trabalho, da busca pelo sustento, pelo dinheiro. Presta atenção nesse vídeo que ele vai ser muito útil para ti. Por gentileza, deixa um Ei Copini, tô aqui. Falo do interior do Rio Grande do Sul, da minha cidade natal. Estamos no norte do Rio Grande do Sul. Hoje é uma tarde quente de 24 graus. Estamos aqui mais ou menos às 8 da noite, céu claro ainda. Quanto mais vai chegando o final do ano, mais tarde anoitece. E isso dá a sensação de que o dia é maior. E a gente se sente mais produtivo. Se tu é um cara que se sente deslocado na CLT, assim, não é uma pessoa que se vê, né, seguindo uma carreira, né, não fez uma faculdade e vai para seguir uma carreira e tu se sente deslocado nisso. Se tu se sente deslocado com o ato de empreender e todo esse discurso de ser um empreendedor e viver no risco e fazer trambique, sabe, enfim, ficar sempre no débito com o banco, mas girando muito dinheiro, vida de empreendedor é assim, né? Ou se se sente deslocado até mesmo com os discursos dos gurus do marketing da internet que dizem que tu tem que fazer tal coisa de tal forma e dessa forma tu vai ganhar muito dinheiro. Se tu se sente deslocado com isso, tem algumas coisas que tu tem que levar em conta. São 3 coisas que eu sugiro que tu ouça, tá? Sugiro que tu ouça, que são coisas que eu usei para mim, mas de maneira muito no longo prazo e de maneira bem subjetiva também, tá? Não é nada muito prático, faça isso, faça aquilo. Que inclusive tem um significado muito profundo que não é um significado que as pessoas dizem por aí de modo raso. A primeira coisa da tua vida, eu quero que tu pense, eu quero que tu reflita, assim de maneira bem tranquila, sobre qual é o teu propósito de vida, tá? E se tu não tem, qual tu gostaria que esse propósito fosse? Mas esqueça tudo que tu já viu alguém falando sobre propósito. É tipo assim, eu vou usar um exemplo bem tosco, mas sabe quando tu entra na bio do Instagram de alguma pessoa que tá fazendo conteúdo, que vive de internet, de um mentor de alguma coisa? Esse mentor, ele tem escrito na bio, te ensino a fazer tal coisa, te ensino a ganhar dinheiro com um leilão de imóveis, te ensino a construir para vender e ganhar dinheiro com isso, te ensino a crescer no Instagram sem precisar viralizar. Sabe a bio do Instagram de uma pessoa? Isso é quase como se fosse um propósito, por mais bizarro que isso pareça, é tipo isso, sabe? Qual é a bio do teu Instagram, se tu tivesse que ter uma? Qual é a bio do teu Instagram? Isso é um propósito? É um propósito. É algo que tu tá disposto a transcender o eu, trabalhar por isso, ganhar dinheiro por isso e passar isso para as outras pessoas. Isso é um propósito. Aí eu te pergunto, qual que é o propósito / bio do teu Instagram? Todo mundo tem que ter um. É isso que tu tem que pensar sobre. E eu confesso que eu vivi muitos anos sem um propósito, sem uma bio, fazendo as minhas coisas, ganhando dinheiro, sendo visto pelas pessoas, pelo grande público que me segue, como um cara bom, um cara foda, mas ainda assim sem um propósito claro ou definido. Só que para chegar nesse propósito, um propósito que ao mesmo tempo ele é a tua identidade, ele é o teu negócio, ele é o serviço que tu presta, ele é tudo ao mesmo tempo. Tudo isso é um processo. Tu não chega nessa conclusão de uma hora para outra. Isso aí é um processo. Isso aí é um estudo. Isso aí você se debruça e você até, inclusive, tem pessoas que podem te ajudar a chegar nessa conclusão. Ah, mas como assim? Tem alguém me ajudando a encontrar o meu propósito? Não é isso. É um propósito que, ao mesmo tempo, ele é um negócio.
ao mesmo tempo ele é um negócio. Ou você que já tem um negócio, já é alguém, já presta algum serviço, alguma coisa para o mundo, né? Mas isso não está muito bem claro. Tu não sabe com quem tu está se comunicando exatamente. Tu não sabe quem que é a pessoa que compra o teu serviço ou o teu produto. Tu não sabe que bandeiras tu levanta, que bandeiras tu defende, ou seja, em outras palavras, tu presta um serviço no mercado, mas tu não tem uma identidade. Quando tu entende o serviço que tu presta e funde isso com a tua identidade, aí sim tu tem um negócio de marca pessoal, um negócio individual. E ter um negócio individual talvez seja a solução para as pessoas que se sentem deslocadas. E só fazendo um parênteses aqui, se tu tem uma dúvida sobre como chega nessas conclusões, eu te ajudo com isso. Dentro da minha comunidade, há um processo muito claro, mapeado com frameworks, com etapas passo a passo para tu construir a tua identidade, posteriormente transformar essa identidade em marca pessoal e posteriormente transformar num propósito, que é um produto atrativo. Ou seja, se tu se sente deslocado, talvez esse seja o caminho de tu conseguir casar aquilo que tu faz com aquilo que tu é e ganhar dinheiro com isso. Obviamente, a gente não está falando de um propósito de ONG, de ajudar as pessoas, a gente está falando de ganhar dinheiro, de certa forma. Mas ao mesmo tempo, um dinheiro que te traz realização pessoal, né? E isso tudo que eu falei até aqui é o primeiro ponto. É só o primeiro ponto. O segundo ponto é tu considerar que essas conclusões que tu vai chegar, elas vão ser apoiadas pela tua imagem. Ou seja, o segundo ponto aqui é tu ser uma pessoa que ganha dinheiro com a própria imagem. É tu ser uma pessoa que tem uma marca pessoal, que vive como se fosse constantemente observado. Isso, para alguns, pode ser uma coisa hipócrita, uma coisa que te deixa menos livre, mas para outros pode ser uma coisa que te deixa mais rico. E dinheiro também é sinônimo de liberdade. Então aí é ambíguo e depende do que tu considera ser liberdade. E isso serve para qualquer pessoa. Por exemplo, mesmo que de maneira um pouco feia ou tosca, um corretor de imóveis vive da sua imagem, né, de certa forma. Um corretor de imóveis consegue fechar negócios se ele estiver bem vestido, se ele estiver bem apresentável, se ele ter um cabelo e uma barba alinhados, se ele estiver com um sapato bom, se ele estiver com um relógio bom. Não sei se eu já falei, mas se ele estiver dirigindo um carro de acordo, se ele soubesse comunicar bem. Tudo isso é a tua imagem pessoal. Então, quando tu tem essa preocupação, é um pilar a mais que te coloca no teu eixo. O teu eixo sempre vai ser a tua marca pessoal, que é montada por você mesmo com um objetivo: vender o seu propósito. Lembrando mais uma vez que nós estamos falando para pessoas que se sentem deslocadas, pessoas que se sentem ovelhas negras. O primeiro ponto até aqui é: você precisa construir esse propósito, você precisa saber exatamente qual é o seu espaço no mundo e como reivindicar isso. O segundo ponto é sustentar uma imagem, uma marca pessoal, é tratar a si mesmo como empresa, como produto, no bom sentido, e sustentar isso. E o terceiro ponto, né, que na verdade acho que esse terceiro ponto ele deveria ser o primeiro para fazer mais sentido esse roteiro, que é você viver da própria solução, que é você ser a própria solução. E isso é contraintuitivo, porque isso barra qualquer tipo de escala, né, que a gente possa ter. Por exemplo, um mentor que ensina alguma coisa, ele é em si a solução que ele vende para as outras pessoas. Mas ao mesmo tempo, um pedreiro também é a solução. O conhecimento, a habilidade do pedreiro, o tempo do pedreiro, o tempo do eletricista, do instalador de ar-condicionado, da pessoa que presta o serviço, ou até mesmo o cara que vende automações de N8N na internet, ele é
a solução. É possível escalar, é possível delegar? Sim, até certo ponto, mas a ideia é que você seja a solução. Você seja a solução do problema de alguém. Por que eu uso o termo ser e não ter ou poder fazer ou prestar um serviço? Porque aqui nós estamos falando sempre no nível do ser, sempre no nível de você estar, pelo fato de você se sentir deslocado no mundo do empreendedorismo, né? Que se nós estivermos falando aqui do mundo do empreendedorismo, o empreendedor ele vai pensar, como é que eu escalo isso? Como é que eu delego isso? Como é que eu coloco pessoas para fazer esse troço por mim? Só que aí já perde a essência do negócio. Quanto que eu penso pelo lado de você ser a solução de problema de alguém, você alinhar essa solução, que é o serviço final que tu vai prestar com o teu propósito, com a tua imagem, e tu se trabalhar ao longo da tua vida para valer cada vez mais pro mercado. E claro que eu não estou falando de coisas rápidas, eu estou falando aqui de um projeto de 10 anos para que você tenha valor, que em 10 anos você tenha um valor muito alto pro mercado, independente do que você faça, de como você faça e de como você comunique aquilo que você faz. Então a ideia para quem se sente perdido, para quem se sente meio ovelha negra, que não consegue, assim, que no fundo já sabe que não vai ser uma pessoa de carreira, que não vai conseguir empreender assim, sendo simplesmente um CEO de algo meio frio, sabe? Que quer algo com mais alma, que quer algo com mais propósito, viver, é ser o seu negócio. Mesmo que você não consiga sair do seu negócio, que o seu negócio não funciona sem você, né? Que os empreendedores da internet, eles têm um fetiche idiota de que, mas o teu negócio não funciona sem você. Cara, esse patamar é um patamar que hoje não se alcança mais, praticamente, na internet, trabalhando com internet. Então, é muito válido ainda você ser a solução do seu negócio, você ser o seu propósito, você ter um propósito que seja válido tanto para você quanto para o mercado. E como que encontra isso? Através de um processo, através de um framework, através de um passo a passo. E isso tudo eu ensino em aulas dentro da comunidade Copini. Se tu quiser entender como funciona isso, um passo a passo, entra no link aqui, que inclusive agora o link está com desconto porque é da Black Box. Então, além de ter essa comunidade, essas aulas todas, esse processo, né, que para mim é o futuro do marketing, é esse ecossistema, tá? Além de tu ter tudo isso, é o link da Black Box, né? Tu tem acesso ao Capital Digital, ao Lover, ao Alphalife, pela metade do valor, obviamente, porque estamos em Black Box. Mas eu espero que você tenha entendido, cara, que para muitas pessoas, elas não vão conseguir empreender, elas não vão conseguir ser de carreira, elas não vão conseguir ser CLT, elas vão ser empreendedores autônomos que vão viver a um nível quase que artístico da própria solução, do próprio propósito. Deixa eu ir com o Pinito aqui.